Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 4. Eu quero ler numa versão aqui, que a minha Bíblia é aquela NVI atualizada. Mas eu vou botar aqui no celular outra que eu acho ela mais... tradicional, né? E é melhor para as Bíblias. A parábola do semeador. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. Só até aí por enquanto. Irmãos, eu fico olhando como as coisas ruins que eu falo num contexto geral, elas são tão fáceis de ser colocada no nosso coração. Elas entram de uma forma a qual você nem vê, e quando você vê, você já está praticando. Eu estava aqui relembrando coisas de muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, 11 anos, que meu filho estava do tamanho do filho da Richelle, que eu estava no colo. E eu ali com ele no colo, chegava aqui, assistia o culto e sentia que ele se aconchegava no meu colo. Ele dormia, igual o menino da Richelle fez, dormia, aquele negócio, você cuidava, aquele carinho, aquele amor, tudo isso, para você cuidar do seu filho, aquele negócio, aquela dependência do seu filho com você. Hoje nós estamos aqui, devido a uma grande pandemia abençoada, a igreja não cresceu de fora para dentro não, cresceu de dentro para fora, mas graças a Deus está crescendo, criança arrastando para todo lado aí. Deus é fiel, de todo jeito Ele quer crescer a sua obra. E nós vemos assim o carinho, o cuidado de cada pai, cada mãe com seu filho. É algo que, só quem, meu pai falava isso quando eu era pequeno, um dia você vai ser pai. Quando às vezes ele me repreendia em alguma coisa, quando às vezes ele me corrigia de alguma forma, quando às vezes ele não deixava eu fazer algo que eu queria e dizia um não, aquilo ali para dentro de mim era o pior. Ah, meu pai está ruim demais comigo. Mas ele estava enxergando além daquilo que eu, na minha inocência, estava enxergando. E muitas vezes nós crescemos assim. E você vê que uma criança dessa, irmão, qual é o pai e a mãe que ensina a ele o que é as coisas ruins? Quem foi de nós que chegou para o seu filho e ensinou assim, faz isso aqui, que isso aqui é para você fazer que é ruim? Nós não ensinamos, mas automaticamente o ser humano, devido à maldade do mundo, ele já cresce com aquela semente dentro do seu coração. Quem ensina um menino a brigar com o outro? Qual é o pai que ensinou? Não, tem que brigar, meu. Chega aqui. A não ser um tio que eu tinha, que era uma bênção, que ele botava a gente pequeno para brigar, para ganhar, quem ganhar a luta, ganhava uma cocada. Aí, travava no murro, era sem dó. Um abençoado de um tio meu. Mas a gente não quer isso para nossos filhos.
A gente não ensina, é automaticamente algo que vem assim do nada e ele aprende. Agora, vê a dificuldade que é para você ensinar o caminho a qual deve seguir. Vê a dificuldade que é para você plantar semente do bem no coração do seu filho, para que ele prossiga e não olhe para trás. É muita oração, é muito choro, é muita correção, é muitas palavras, é muito amor, muito carinho, muito tudo. Você tem que se dedicar 24 horas, porque senão você não consegue colocar no coração dele o que é certo para a vida dele. Cada um tem uma forma de criar seu filho aqui. Cada um tem uma forma de olhar para seu filho e falar assim, eu estou tentando fazer o melhor para ele. Talvez o melhor que você está fazendo, eu olho e falo assim, para mim, eu faria assim. Mas cada um tem seu jeito de criar seu filho, de criar seus filhos. E aqui quando o Senhor trouxe essa palavra do semeador, Ele fala assim que a semente, ela está sendo semeada no mundo. Quantas pessoas nós viemos aqui no culto, que convidamos, que está nos assistindo, que é como essas sementes que recebem as palavras, só que caem em lugares que não ficam, que não cresce, que não germina, que não dá fruto. Mas sabe por que isso, irmão? Porque as pessoas hoje, elas estão ficando de uma forma blindada. Elas estão se blindando para as coisas de Deus. O coração, a palavra de Deus fala que arranca esse coração de pedra e coloca um de carne. Mas por quê, pastor? Porque o coração de carne ele é sensível. O coração de carne ele sabe se render quando precisa. Eu estava analisando. A gente reuniu em família, estamos assistindo uma série lá. Como é o nome da série que eu esqueci? O Bom Doutor. É com um atorzinho que ele tem, ele finge ter síndrome de Down, né? É síndrome de Down? Não, é autismo. Cara, aquele cara ele tinha que ganhar todos os Oscars possíveis, porque eu nunca vi um cara interpretar daquela forma tão correta. E ali, acho que quem já assistiu aqui, é no hospital, que ele é um médico, estadista, sei lá como é que fala o nome lá, que ele está passando na experiência lá para ser cirurgião. Irmãos, é cada coisa, cada situação, Rodrigo. E você fica assim olhando, cara, nós não somos nada. Aí você vê altamente uns médicos daquele no hospital top da galáxia, que tem todos os recursos cabíveis para salvar uma vida, e mesmo assim tem hora que não consegue. Ou seja, somos limitados. Somos limitados. Agora mesmo no episódio que a gente assistiu, o maior cirurgião, o neurocirurgião deles, o cara trabalha assim, há 30 anos, 40 anos no hospital, é o diretor do hospital, sei lá como é lá, o cara é o chefe lá, não sei o quê. Está com um câncer, um tumor na cabeça. Um cara que já salvou milhares de vidas, um cara que também já perdeu pessoas, que já viu pessoas partirem sem ele poder ajudar. Agora você vê o destino como é. Mas por que isso? Porque Deus quer mostrar para cada um de nós que nós somos limitados. Por maior que seja a sua capacidade intelectual, física, seja o que for, você é limitado, eu sou limitado. Por mais que nós sejamos a melhor pessoa na nossa profissão, na nossa área que trabalhamos, que desempenhamos, nós somos limitados. Nós não somos super-heróis. E ali eu olhando, aquele médico, ele já desistindo da vida, porque deram um diagnóstico que no máximo ele teria de 12 a 18 meses de vida. E esse rapaz que é o médico lá, que é o Não, a doença dele, como é autismo, ele é autista, né?
ele tem ele como um pai, porque foi ele que abraçou ele, que ajudou ele em tudo. E ali ele começa, só que ele tem, irmãos, ele tem uma capacidade fora do normal de todo mundo. Ele vê uma situação que a pessoa está passando, ele já imagina na cabeça dele qual o diagnóstico tem que dar para aquela pessoa. E ele caiu de cabeça nos livros para salvar a vida desse médico, para caçar uma forma de ele viver mais. Ele não quer aceitar. E ali ele convence ele a ir em outro médico para ter uma segunda opinião. Eles vão, aí foi pior, que a médica falou que era um tumor pior ainda, que ele só ia ter 3, 4 meses de vida. E eu sei que ele insiste, consegue ver lá que dá para fazer uma biópsia pelo nariz. Eu sei que é um negócio de médico lá, e ele conseguiu ver que não era o que apareceu no exame. Tinha como tratar. E agora o médico colocou na cabeça que vai se curar, vai se tratar. Por mais que pareça que não vai dar certo, mas parece que é difícil, mas ele vai se tratar. Então o que eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, você pode hoje estar pensando que a sua bênção está na mão daquela pessoa que você tanto acha que vai te ajudar, que a sua bênção está na mão daquele homem que tem dinheiro, que tem fazendas, conta bancária aí, ou é gerente de um banco, ou seja o que for. Mas se não for Deus, Ele não vai mover nenhuma palha, nem vai olhar nem para a sua cara. Deus usa quem Ele quer para te abençoar, mas você tem que estar com o coração voltado e confiante em Deus e não no homem. E aqui quando eu estava olhando essa parábola, ela fala justamente disso, de momentos, incertezas, de você ficar em altos e baixos, de você ficar sempre em cima do muro, pensando se vai para o mundo, se vem para Cristo, se vai na igreja, se não vai para a igreja, se faz aquilo, se não faz, e fica aquele negócio estável, sem ter a certeza do que você está fazendo. E aquilo oscila dentro do seu coração, dentro do nosso coração. Vamos aqui mais à frente. O bom é que Jesus, Ele mesmo se explica, né? Vamos aqui no versículo 14, mais à frente. Versículo 14. Diz assim: o semeador semeia a palavra. Vamos no 13. Então ele perguntou: não entendeis essas parábolas e como compreendeis todas as parábolas? Aqui ele está explicando para os discípulos dele. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ele infrutífero. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, onde é que essa semente tem que ser semeada? Alguém sabe dizer? Em terra fértil. E onde é essa terra fértil? No nosso coração. No nosso coração. Porque tudo que você ainda não tirou de dentro para fora, que ainda não confessou de dentro para fora, que você ainda não arrancou de dentro do seu coração,
ela ainda está no seu coração. E Jesus ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, não é o alimento, que quando ele estava ali, chegou numa certa casa, foi ali comer com seus discípulos, logo mais à frente, aí, se eu não me engano, 7:17. Ele falou, e os fariseus com a sua religiosidade, com tudo aquilo, viram eles comendo, imagina a fome que esses homens estavam, irmão, nem lembraram de lavar a mão. E eles, seus discípulos aí mais educados, não lavam nem as mãos para comerem. Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o ventre, vai para o estômago, e logo depois sai. O que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. Aquilo que sai da sua boca é aquilo que está cheio no seu coração. Eu acho engraçado que todo mundo, principalmente umas pessoas que elas querem justificar o seu erro através das outras pessoas ou então de outras situações. A carne é fraca. Verdadeiramente, irmão, ninguém está mentindo. A carne é fraca, mas quem vai resistir é você. Não é sua carne que tem que resistir. Não é a sua carne que tem que mandar na sua vontade. Porque se a sua carne, você deixar ela mandar na sua vontade, ela sempre vai colocar você para pecar, cobiçar, trair, fazer tudo errado. Porque não aguentei não, pensa num mulherão, velho, não resisti, tive que, pastor, a carne é fraca. É fraca mesmo. E mais fraca é você que deixa ela te dominar. Então tudo parte de quem, irmão? Essa semente ela só vai germinar em terra fértil se a terra estiver preparada e quiser que ela brote verdadeiramente. Se seu coração estiver limpo, que você quiser mudança, se você quiser, porque quem vai colocar se vai para frente ou para trás, se vai nascer ou morrer, não é Satanás, não, é você. É você que vai decidir se ela vai ser uma semente fértil, que vai nascer, brotar e dar fruto. É você que vai decidir se verdadeiramente essa semente está no seu coração, de uma forma que qual você nunca mais será o mesmo. É uma decisão minha e sua. Nós estamos semeando. Hoje aqui eu estou semeando a palavra do Senhor, ao vivo, seja nas redes sociais. Agora essa semente ela só vai ficar em terra fértil se o coração de quem está recebendo quiser que ela seja, que ela fique. Quantas pessoas aqui, se eu perguntar, eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantas pessoas foram evangelizadas 10, 15, 20 anos atrás e a semente veio germinar agora? Eu fui um. Quantos anos, desde menino de 10, 11 anos, minha irmã evangelizando, falando de Deus para mim e tal, eu era tocado e aquela semente brotava de um jeito, eita glória, aí vinha o solzão quente, torrava ela, eu voltava a estaca zero, aí pensava que não, vinha de novo a semente, mas foi um dia a qual o Espírito Santo colocou ela e ela nunca mais saiu do meu coração. É isso que nós temos que buscar para a nossa mente. Satanás, ele tem uma parcela de culpa, pode até ser que tenha, porque ele vai lançar para você ver se você está ou não querendo que essa semente brote dentro do seu coração. Ele vai lançar o que para você? As coisas que atraem os nossos olhos. E atraindo os nossos olhos, ela pode ir para o nosso coração. Ela pode ir para o nosso coração. Então é isso que nós temos que buscar. Hoje mesmo eu vi um vídeo, cara, eu até coloquei no grupo, não sei se o pessoal assistiu no grupo de Unidos em Cristo, da liderança. Que negócio é aquele, gente? O vídeo mostra um besourinho caminhando entre as rochas. Quem já viu esse vídeo? Cara,
Por Deus do céu, que se eu fosse aquele passarinho, eu estava ferrado, que para mim era um besouro mesmo. Está lá aquele negócio, parecendo um besouro nas rochas. Caminhando para lá e para cá, e vai num canto, volta em outro, e o passarinhozinho lá olhando. Eita, meu jantar, meu almoço está garantido. Quando ele dá um voo rasante, que ele vai pegar esse besouro, irmão, era o rabo de uma cobra. De uma cobra venenosa que estava armando a armadilha para ele ir e ela pegar ele. E bem assim as bandejas de Satanás. Ele está mostrando algo que parece ser o seu almoço, a sua janta, parece ser a solução para a sua vida, parece ser aquilo que você tanto tem buscado para a sua vida, parece ser a pessoa que Deus botou para a minha vida, é aquele gatão, aquela gatona, aquela mulherona, aquele homão, aquela coisa toda, e fica lá de longe de você só vendo só o bom, e quando você encosta é morte. Quando você vai tentar pegar, é morte. Por quê? Porque você não buscou primeiramente a direção de Deus. Você não buscou primeiramente saber se era a vontade de Deus e não só a sua vontade, a vontade da sua carne. Então, onde você tem lançado as suas sementes? Onde você tem colocado a vontade de Deus na sua vida? Ou você tem oscilado da mesma forma? Será que nós estamos verdadeiramente buscando, irmãos, aquilo que eu falei aqui no início? Hoje eu senti algo tão grande na minha vida, que eu estava parecendo aqueles meninos carentes, precisando de um abraço de um pai. E eu comecei a chorar ontem à noite. Não foi nem hoje, foi ontem à noite. Eu chorei tanto, irmãos. Chorei tanto, e eu sentindo aquele negócio, aí veio aquele acalento do Espírito Santo de Deus, parecendo que Deus me abraçou assim como uma criança, e me segurou e falou assim: acalma-te o teu coração. O Senhor quer isso para nossas vidas, Ele quer ver a nossa dependência por Ele. Ele quer sentir que verdadeiramente você está com o coração quebrantado, com o coração aberto para mudança, para você ser outra pessoa, para você buscar o que o Senhor verdadeiramente tem para a sua vida. E onde nós estamos buscando isso? Onde você tem buscado o favor de Deus para a sua vida? Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém em nada. Eu não sou, você não é, ninguém é melhor do que ninguém em nada. Mas as suas atitudes é o que vai dizer quem é você na presença de Deus. Eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que quem está nos assistindo, não sou melhor do que ninguém em nada, sou fraco, falho, preciso da misericórdia de Deus todo dia na minha vida. Pela minha vontade eu não vinha hoje para a igreja. Pela minha vontade eu estou confessando aqui como um homem carnal, como um homem que sente fraquezas, como um homem que sente vontades também de hora de não fazer as coisas. Mas há uma coisa que eu coloquei no meu coração, que o que reina na minha vida não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Pai. É a vontade do Pai que tem que reinar na nossa vida. Por isso que tem muitas pessoas oscilando como essas sementes que caem em terra fraca, que caem no meio dos espinhos, que caem no meio das pedras, porque não deixa a vontade do Pai dentro do coração, mas sim a sua vontade é que está reinando sobre a vida dele. Quantos aqui, se eu perguntar, não vou pedir que levante a mão não, mas quantos aqui não deu vontade de ficar em casa hoje? Não deu vontade de falar assim: ah não, está muito cômodo, vou assistir online. Vou assistir online, mas eu estou ali jantando, vou assistir online, mas eu estou fazendo minhas coisas. E ali se perguntar, qual foi a palavra? Estou assistindo online, depois eu vejo de novo. Eu vi uma colocação que o cara colocou algo, rapaz. Tem coisas assim que você lê que fica no seu coração, né? O cara colocou assim uma colocação do que é a igreja para ele.
Aí o cara falou assim que estava há 30 anos na igreja. E ele viu que não valia a pena ele estar na igreja. Estou há 30 anos, sou fiel, sou dizimista. Eu não vejo essa necessidade toda da igreja, não. Porque eu estou há 30 anos, se você me perguntar, assisti mais de 3.000 pregações, mais não sei o que, ele cita lá, né? E se brincar, eu não lembro da semana passada. Aí o outro cara falou assim, você é casado há quantos anos? Ele há 30 anos. A sua esposa já fez quantas refeições para você? Falou lá milhares. E você lembra da semana passada o que foi que ela fez para você? Não, mas ela lhe sustentou. Ela lhe nutriu. Ela matou a sua fome. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Que não há tempo perdido na presença de Deus. Por mais que você ache que nem lembra da palavra da semana passada, mas ela lhe nutriu naquele dia, ela trouxe o alimento que você estava necessitando naquele momento. Então não é em vão que você está na presença de Deus, não é em vão que nós estamos aqui toda terça-feira, todo domingo, fazendo as celas e visitando o irmão, abraçando, chorando, se alegrando. Não é em vão, porque Deus tem nutrido, Deus tem trazido a providência na hora certa, na vida de cada um de nós. Deus é fiel, irmão. Eu e você podemos falhar. Agora Deus, Ele nunca vai falhar na nossa vida, não. E aqui quando Ele fala sobre essa semente, qual semente você tem deixado brotar dentro do seu coração? Em qual semente dessas você se coloca hoje? Quem está nos assistindo, quem está aqui ao vivo, eu falo por mim mesmo. É isso que nós temos que estar autoanalisando, irmão. O que é que eu fiz hoje? Como eu passei meu dia? O que é que eu estou fazendo para eu cada dia mais me alimentar da palavra de Deus, buscar o Senhor para a minha vida? É isso que nós temos que estar nos perguntando. E se eu partir hoje, será que eu estou como para me chegar face a face com o Senhor? Eu acho tão engraçado que esse exemplo que eu dei desse médico, quando ele teve essa notícia tão ruim na vida dele, a única coisa que ele lembrava, irmão, foi dos momentos que ele teve com a sua filha e sua esposa. Ele não lembrou de como ele era um médico renomado, ele não lembrou de quão luxuosa é a sua casa, ele não lembrou do seu carrão na garagem, ele não lembrou de sua conta bancária, ele só lembrou dos momentos felizes do lado das pessoas a qual verdadeiramente ele ama. Qual riqueza você está plantando em cima dessa terra? O que você está fazendo para as pessoas lembrarem de você? Para as pessoas quererem estar do seu lado em todos os momentos da sua vida? O que será que você tem feito para colher algo de bom para a sua vida? Mais à frente aqui, no verso 26, o Senhor Jesus fala assim, eu vou ler nessa aqui agora. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ele brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Quando a espiga ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. É engraçado se a gente parar para analisar, né? Quem consegue explicar isso? Você pegar um grãozinho, a Bíblia também cita sobre o grão de mostarda, que segundo é um dos menores grãos que existe, e fica uma árvore daquele tamanho.
Quem consegue explicar você pegar uma semente de uma manga, de uma laranja, que é menor ainda, e se tornar uma árvore tão bonita e frutífera daquele jeito? Quem consegue explicar dentro de uma mãe gerar vida, dentro de um ventre gerar ossos, órgãos, gerar um ser humano, um ser vivo? Quem consegue explicar isso, irmão? E Deus fala que mesmo nós dormindo, acordado, a obra dele vai ser feita, vai germinar. Então não se preocupe. Pastor, eu tento trazer fulano, mas fulano não vem. Não se preocupe com isso. Continue fazendo, continue semeando. Um dia a semente vai germinar, um dia aquela semente vai brotar. No dia que você menos pensar, aquela pessoa vai chegar para você: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a célula, eu quero esse Deus para a minha vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, irmão? Semear a palavra. Semear o reino de Deus. Semear a vontade de Deus para nossas vidas, para a vida das pessoas. Amém, irmãos? Logo mais à frente eu quero ler também isso aqui. Amém? Já estou finalizando. Em nome de Jesus. A gente só pode falar aquilo que Deus mandar. Não adianta inventar, não. Lá mais à frente um pouco, no capítulo 7, verso 17, Jesus diz assim: quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impuro, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Irmãos, se tem algo que é muito difícil, pelo menos comigo foi, hoje graças a Deus eu melhorei 90%, quero chegar no 100%, fé em Deus, se chama autocontrole. Autocontrole. Você se controlar em todas as situações que acontecem é complicado, viu? Como é difícil. Mas é impossível? Não. Sabe por quê? Só basta a gente tomar a decisão. Eu sou um ignorante no trânsito. A partir de hoje, eu quero mudar. Quando você receber aquela fechadinha, que você dá aquela freada, e você vai lá, glória a Deus. E você buscar mudar. As suas atitudes é que tem que mudar. Não é das pessoas. Por isso que muitas pessoas não mudam, por isso que muitas pessoas não crescem, por isso que muitas pessoas não têm essa semente em terra fértil, porque ela quer sempre justificar o seu erro através dos outros, das outras pessoas, de outras situações. Mas foi aquele vagabundo que me fechou. Mas foi aquele vagabundo que bateu no meu carro. E não assume que você também está no trânsito, está sujeito a tudo. Eu traí minha esposa, pastor, porque, cara, a mulher era um avião. Avião também cai, irmão. Avião cai e pode trazer muita morte. Porque às vezes a pessoa só está pensando no lado bom. Está igual a situação do passarinho.
Ele não analisou direito e falou: será que não é uma armadilha ali não? Será que não tem algo pior me esperando? Ele só analisou: não, eu vou comer, vou encher a barriga. Será que você um dia já parou para pensar? Se um dia você cair enfermo em cima de uma cama, quem vai estar do seu lado? Será que você um dia já parou para pensar que um dia que você possa vir a um dia, sei lá, passar uma luta financeira, quem vai estar do seu lado? Porque, irmãos, amiguinhos, coleguinhas de oba-oba, pessoas que querem curtir a vida como eles falam, está aí o mundo cheio. Mas quando acontece qualquer coisa com você, que você vai parar num HO da vida, que você vai parar numa situação terrível na sua vida, só quem vai estar do seu lado é quem lhe ama. E o que você tem plantado para receber esse amor? Será que você plantando traição, adultério, coisas ruins, você vai receber isso de bom, irmão? Será que você plantando manga, você vai colher morango? É isso que nós temos para analisar. Falhos, fracos, todos nós somos. Agora a decisão cabe a mim e a você, se a gente permanece ou faz aquilo que desagrada a Deus. Jesus falou: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Só quem podia arrumar uma pedra era Jesus. Os outros tudo falaram: vou sair fora. Então o único que poderia lançar uma pedra não lançou. O único que sabia, que ele só em olhar para aquela mulher, ele já sabia a vida dela toda, ele sabia que verdadeiramente ela tinha adulterado, que ela era prostituta, ele já sabia a vida dela, ele sabe a minha vida, ele sabe a sua vida, mas ele era o único que poderia nos acusar ali naquele momento, ele é o único que poderia chegar e lançar a pedra naquela mulher. Ele simplesmente falou: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas também, irmãos, nós temos que aprender que Deus não vai ter mais a gente por inocente. Não, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Não, eu vou trair só hoje, viu Deus? Aí amanhã eu peço perdão. Será, irmãos, que Jesus vai dar esse tanto de oportunidade? Eu vi um vídeo também falando sobre, um vídeo não, uma pregação. Até contei isso aqui já, eu acho. Que tinha um casal de obreiros na igreja. E o marido decidiu largar a esposa, porque arrumou uma mais nova. Não, eu vi que a mulher da minha vida é ela. O pastor cansou de dar conselho: meu irmão, não faça isso não. Isso está errado perante Deus, perante os homens. Veja aí o que você já viveu com a sua esposa, olha a sua família. Não quero saber disso não, eu quero curtir a minha vida com ela, não quero saber de nada, tal, beleza. Fazer o quê? Você não pode simplesmente impor nas pessoas a decisão que ela quer tomar para a sua vida. 15 dias depois, irmãos, ele descendo lá para ir para a cidade que essa mulher morava, descendo uma serra, bateu de frente com a carreta e morreu. E aí? O que acontece agora para frente? Eu lembro que nós aqui, eu, Alisson, Duval, quem passou pela perrenga da Covid aí, só quem estava do nosso lado, Alisson? Quem estava do meu lado? Quem estava do lado de Duval? Quem foi, irmãos, que nos ajudou em oração, em palavras? Quem é que estava do nosso lado, cuidando de nós, se não foi nossas esposas, nossos filhos? Então, o que você tem plantado para receber isso da parte de Deus e das pessoas? Então, nessa noite, eu quero deixar aqui com vocês essa palavra que Deus colocou em meu coração, que nós venhamos nos voltar para a vontade de Deus.
Não é tempo mais, irmão, da gente ficar oscilando, não. Não é tempo mais de você achar que as coisas estão como era há 20 anos, 30 anos atrás, não, 10 anos atrás. Você vê que as coisas estão cada dia mais caminhando para a volta do Cordeiro. As profecias estão tudo se cumprindo, os sinais estão todos se cumprindo. E qual plano você está fazendo? O que você está traçando para a hora que ele chegar? Ah, pastor, mas eu escuto isso aí desde quando eu era menino. Ixi, nem quando era, né, minha avó lá para trás falava esse negócio. Irmãos, o tempo para Deus não é nada. O tempo só é problema para nós. Porque cada dia passa, mas a gente vai ficando velho. E agradecendo a Deus que está vivo ainda, né? Então viva, irmãos, mas viva aquilo que Deus tem para a sua vida. O que é que Deus tem, pastor, para a minha vida? Olha ao seu lado. Olha ao seu redor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem proporcionado na sua vida e muitas vezes você está sendo ingrato. Quantas coisas você já pediu e Deus colocou na sua mão e você não está sendo grato da forma que deveria e esquece daquilo que você já pediu a Deus e só fica agora querendo aquilo daqui para frente. Daqui para frente agora é que eu quero. Entendeu? Viva, mas viva aquilo que Deus colocou em sua mão. Viva seu casamento, viva sua vida, viva seus irmãos, viva e confia, irmão. Confia, porque Deus ele é fiel, Ele não vai desamparar a gente não. Deus não vai desamparar os seus. Eu tenho certeza que assim como Ele fez com aquele povo do Egito, que olhou para trás, viu o faraó e para frente o marzão aí, e ele falou, agora o povo falou, vixe, acabou, agora já era, vamos morrer todo mundo aqui. Que Deus é esse que trouxe a gente para morrer aqui na beira do mar? Deus falou o que para Moisés? Marcha, Moisés. Toca as águas e marcha. Toque as águas e marcha. Não olhe para o mar que está se revolto na sua vida, se ele está agitado, se as ondas, se está vindo uma tempestade, não. Olhe para Deus e marche. Se levante. Busque força no Senhor. Busque ajuda também, irmão. Não queira vencer suas guerras sozinho, não. É para isso que existe igreja, irmãos em Cristo. Ah, mas é... Igual tem umas pessoas que falam assim. Ah, mas a sua vida já é tão corrida. Ah, que você já faz tanta coisa. Como é que eu vou estar lhe incomodando com minhas coisas? Então fica sozinho, irmão. Fica lutando a sua luta sozinho, que você vai ver depois lá na frente. Talvez você não vá aguentar. Todos nós aqui, quem não tem aqui o que fazer, irmão? Se a gente parar para analisar aqui, a não ser os jovens que só estudam por enquanto, mas mesmo assim hoje o estudo exige muito deles, para quem quer estudar, né? Agora quem não quer, só quer passar tempo, tanto faz. Mas se a gente parar para analisar, todo mundo tem seus afazeres, tem suas coisas a fazerem, tem suas obrigações. Se eu parar para analisar, se alguém me ligar e falar assim, não, velho, não liga agora não, porque eu estou resolvendo umas coisas aqui. É assim? Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que cada um aqui que alguém ligar pedindo uma ajuda, eu tenho certeza que vai parar e tentar ajudar da melhor forma possível. E ninguém tem bola de cristal para saber o que você está passando. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar que você está precisando de uma oração, que você está precisando conversar, que você está precisando se desabafar. Irmãos, agora que eu estou lembrando que teve um caso nessa série lá, de uma jovem, ela tinha um problema no coração, que o coração dela não criou a caixa torácica correta, e o coração dela expandiu para fora. Aí, rapaz, agora o povo faz um negócio bem feito, parece real demais. Aí quando ela levantava assim a camisa aqui, ó, o coração dela batia aqui, que vinha mais ou menos aqui na frente. Ela já é uma jovenzinha de 15 anos. Ela não sabia o que era um abraço. Ela não sabia o que era um contato. Tudo dela era no celular ou então por palavras que ela não podia abraçar, ela não podia fazer nada, porque por causa do problema dela ela poderia comprimir e morrer.
E a gente pode tudo e não faz nada. A gente pode abraçar, a gente pode conversar, a gente pode desabafar, a gente pode um ajudar o outro. Não, mas fulano está muito ocupado. Não, mas cicrano está assim. Irmão, se a gente for parar para analisar dessa forma, a gente não tem tempo para nada mesmo não. Mas se a gente for parar para analisar, nós temos que buscar, não, eu estou precisando. É 1h da manhã, eu vou ligar assim mesmo, tem que ser agora. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás não. Ele não brinca em querer te derrotar não. Ele não brinca na guerra não. Eu duvido se você passar mal, você vai ficar lá, vou ficar aqui morrendo, quando amanhecer eu ligo para alguém. Talvez nem amanheça. Eu duvido você ver um filho seu passando mal, você fala, não, deixa amanhecer o dia porque eu estou cansado, trabalhei muito, estou com sono, e vai dormir. Será que é assim? Você pega logo, bora logo ali no hospital, caçar um meio de ajudar, do médico dar um remédio para esse menino, para ver se melhora. E a gente fica com essas besteiras. Aí Deus toca no coração, não é só para desabafar não, irmão. Deus toca no coração, vai lá na casa de fulano, leva uns pães, leva um cafezinho, vai lá tomar um café, conversar. Isso faz parte do evangelho também. Não é só chegar assim, eu só vou procurar quando eu tiver com meio mundo de problema. Às vezes Deus manda você ir na casa de alguém e você fala, não vou não, vou incomodar. E Deus está mandando. Eu acho interessante, irmão. Eu aprendi agora, eu não quero mais fingir que eu não estou escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Ontem eu vim aqui para a igreja, a gente veio fazer um mutirão para pintar aí, mas Deus não colaborou não, caiu um pé d'água. Amém, Ele que sabe. Aí na hora que eu ia saindo, eu peguei uma roçadeira que eu ia ver se eu roçava aquele lateral ali. E eu olhei para cima, eu tenho uma caixa de ferramenta que é uma furadeira. E João Pedro ainda falou assim, pai, leva a furadeira também, não vai precisar não. E eu olhei assim, dentro de mim falava assim, leva. Eu falei, não vai precisar não. Chegou aqui, a abençoada da roçadeira quebrou e eu ia precisar da furadeira. Então temos que aprender a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Hoje Deus falou assim, leva o outro violão. Por mais que ele não ficou bom, mas eu trouxe. Já que precisava, aí ele funcionava aí de um jeito. É isso que Deus quer. Liga para fulano, manda uma mensagem para cicrano. Não, mas isso é coisa de minha cabeça. Chama fulano para almoçar, chama cicrano para ir na sua casa, vai na casa de cicrano. Não é coisa de minha cabeça. E não faz aquilo que Deus tem mandado. E talvez Deus tenha lhe colocado nessa situação para você ser um canal de bênção para a vida daquela pessoa. Amém?